Parte da reforma tributária começa a valer no dia 1º de janeiro de 2026. Entra em vigor a fase, vamos ver aqui no telão, a fase de implementação, né? Então, em 2026, o que começa a valer é a obrigatoriedade da emissão de documentos fiscais com os novos tributos. Também as empresas e contribuintes deverão emitir notas fiscais eletrônicas e outros documentos fiscais eletrônicos, como nota fiscal com campos que destaquem o IBS e a CBS para cada tipo de operação, seguindo os novos layouts e regras técnicas. Também é importante destacar que será, o período de testes, ou seja, em 2026, as alíquotas de teste para os novos tributos são previstas, por exemplo, 0,9% para a CBS, 0,1% para a IBS para fins de adaptação e cálculo, mas sem recolhimento obrigatório se o contribuinte cumprir as suas obrigações acessórias. Também haverá, a partir de 1º de janeiro, a obrigatoriedade de adaptações de sistemas. Então, as empresas terão de adaptar os seus sistemas de faturamento e contabilidade para incluir os novos campos e classificações fiscais exigidos pelas normas. E, por último, a inscrição no CNPJ para pessoas físicas em determinados casos. A partir de julho do ano que vem, não do dia 1º, pessoas físicas que se tornem contribuintes de CBS ou IBS poderão ter que se inscrever no CNPJ para facilitar a apuração desses tributos. Para tratar desse assunto, eu converso agora com a doutora Flávia Holanda Gaeta, especialista em Direito Tributário. Doutora, seja bem-vinda ao Jornal do SBT News. Sabemos que a reforma tributária levou muitos anos para ser aprovada, passou por diversas revisões ali no Legislativo e agora haverá também um período de adaptação. O que você destaca de imediato que vai mudar efetivamente a partir do dia 1º de janeiro? A gente trouxe aqui alguns exemplos, mas eu queria a sua percepção como especialista do que as pessoas precisam se atentar de imediato. Uma boa noite, seja bem-vindo ao Jornal do SBT News. Muito boa noite, muito obrigada pelo convite. De fato, é uma mudança estrutural no sistema jurídico tributário. Não há dúvida de que o primeiro grande passo é entender essa nova tributação. E isso passa por uma mudança de cultura também. Entender que tributação é essa sobre o consumo, o que é esse IVA dual, o que é esse tributo de base ampla, é IBS e CBS incidindo sobre praticamente tudo, né? Sobre bens, serviços, sobre direitos materiais e imateriais. Então, assim, o primeiro grande desafio para o brasileiro é entender o que está mudando. Como que são essas espécies, que espécies são essas que estão indo embora, que estão sendo extintas, na verdade, que é o caso do PIS e da COFINS. Logo, em 2026, a gente vai se despedir dessas contribuições. E o que substitui? Como que vai funcionar? Acho que esse é o grande desafio. O ano que vem é um ano de adaptação, de entendimento dessa nova tributação. Só que tem alguns problemas que nós estamos vivendo agora, não é? Porque o aparato normativo que nós temos é a Emenda Constitucional 132, que foi publicada ali no finalzinho, antes do término, ou antes do início, na verdade, do recesso parlamentar, no final de 2023. No início de 2025, a gente teve a publicação da Lei Complementar, a primeira e mais importante, a 214, mas até agora a gente não tem absolutamente nada além da Emenda Constitucional e da Lei Complementar. A gente está aqui à espera da segunda lei complementar e mais importante, ou tão importante quanto, que vai ser sancionada pelo presidente da República a qualquer momento e precisa ser sancionada ainda neste ano. Então, ainda que a gente esteja vivendo um projeto piloto, não é, uma implantação sistêmica, toda essa operacionalização está acontecendo através de notas técnicas, documentos que não são propriamente lei em sentido estrito, mas atos administrativos que são publicados pela Receita. E, claro, foi construído, né, todo esse período de 6 meses de construção desse projeto piloto com a presença de empresas que foram chamadas para vivenciar essa transformação. Mas a verdade é que nós, como advogados, juristas, que estamos pensando o direito, nós ainda temos muito
muito pouco insumo, muito pouco aparato normativo. E a gente tem a expectativa de que a regulamentação da Receita aconteça de uma maneira muito mais forte, né, e muito mais célere, digamos, no ano que vem, assim que esse projeto de lei complementar ao 108 for sancionado pelo presidente da República. Então, a gente vai viver, sim, mudanças já no procedimento, mas sem penalidades para quem não cumprir as regras e sem efeito financeiro, ou seja, eu destaco, eu começo a identificar essas novas espécies, mas não vou ser penalizado se eu eventualmente não destacar adequadamente, não conseguir fazer efetiva validação e também não vai ter efeito financeiro, ou seja, eu não vou precisar fazer recolhimento dessas espécies tributárias. Entende que é um ambiente muito novo e com poucos insumos jurídicos para que a gente possa entender ainda mais os efeitos na vida prática do brasileiro. Né? Isso eu estou falando da reforma do consumo, né? A reforma da renda já vai ter um impacto extremamente significativo a partir de janeiro de 2026. Foi um processo longo, a gente acompanhou uma discussão que se estendeu por quase 30 anos, se não me engano, lá no Congresso Nacional e que acabou sendo muito celebrada, né, com as aprovações recentes, mas que ainda precisam da aprovação dessas leis que regulamentam a reforma em si. Doutora, para participar dessa conversa, eu convido também a nossa analista, Basília Rodrigues, que tem uma pergunta. Basília. Oi, Marina, obrigada. Obrigada, doutora, pela entrevista aqui. A senhora é mega didática, né? Já nessa primeira resposta aí, explicou de uma maneira muito clara, né, os alcances dessa reforma tributária, que parece um assunto difícil, e realmente é, só que tem tanto impacto nas nossas vidas que deveria ser mais popular. Eu queria que a senhora pudesse avaliar, do ponto de vista arrecadatório, em números, se tem entre vocês que observam a reforma tributária um número, uma ideia do quanto isso poderá significar saúde para as contas públicas. Porque a gente está falando da organização desse jogo, né, dessa sopa de letrinhas, né, de impostos que existem no Brasil. A senhora mesmo destacou o fim do PIS/COFINS e aí vai ser substituído por outros tipos de tributos, outros nomes, ajuda a organizar processos. Mas, economicamente falando, os senhores que acompanham o andamento da reforma tributária conseguem estipular uma ideia do quanto que a gente está falando de impacto financeiro dessa reforma tributária? Olha, existe uma promessa de manutenção da carga tributária e aumento, crescimento do Brasil. Né? Ou seja, vamos trabalhar, isso é a promessa do governo e promessa da reforma, vamos trabalhar para manter a mesma arrecadação, mas ampliando a simplificação, a transparência e tantos outros princípios que foram a cooperação e justiça tributária e tantos outros princípios que foram definidos. Mas na prática, a gente vai ter uma das maiores tributações de consumo do mundo, não é? Comparado a países OCDE, que não são necessariamente países que oferecem a qualidade de vida que nós temos, não é? Então, assim, a nossa grande preocupação com uma alíquota que pode chegar a 28% de tributação no mercado brasileiro, que é tão ancorado no setor de serviços, não é? O quanto que isso pode sobrecarregar o preço ao consumidor final, o quanto isso pode trazer um problema. E a expectativa nossa é que haja, sim, nesse período de transição, que haja uma sobrecarga, um sufocamento, não é, do próprio contribuinte, da economia, nessa tentativa de adaptação a uma alíquota tão elevada. Ainda que seja uma alíquota que preveja um sistema hoje que a gente chama de não cumulativo, em que tudo que eu compro e que tem tributo gera crédito, tem atividades econômicas que não geram tantos créditos assim. O setor de serviços tem o maior grupo de despesas está na folha de pagamento, e folha de pagamento não gera crédito. Então tem uma preocupação com a ampla pejotização, com o próprio aumento da informalidade, não é? Mas não vai ter mais informalidade porque hoje o sistema vai ser totalmente eletrônico. A gente vai viver um processo de experimentação. Mas o que a gente sabe é que com uma alíquota de reforma do consumo, que pode chegar a 28%, né, a maior do mundo. A tributação da renda, que agora subiu no lucro presumido, ficou mais caro. Tem agora a tributação da pessoa física mínimo, que aumenta em 10% para quem ganha a partir, né, de R$600 mil por ano. Então,
acho que tem um movimento de aumento de carga tributária muito relevante. Ainda que a gente tenha um outro movimento, que é o de isenção das pessoas que ganham até R$5.000, que é a própria desoneração da cesta básica, a ideia de cashback. Então, a gente está vivendo aqui uma expectativa de que vamos sofrer bastante com a esperança de que vai melhorar depois desse período de transição, quem sabe em 2032. Mas até lá a gente vai ter que entender o que vai acontecer. Do ponto de vista das contas públicas, existe uma expectativa porque não tem alíquota ainda. Então, no momento em que a gente conseguir reconhecer o quanto que aumentou a arrecadação, e a gente tem percebido que o Executivo tem trabalhado para aumentar a arrecadação de qualquer forma, né? Trabalhando em várias compensações para garantir as isenções que foram concedidas. Então, viveremos tempos, digamos assim, eu não posso dizer indefinidos, nem posso dizer que eles serão absolutamente difíceis, mas eles ainda são imprevisíveis, inclusive para nós juristas, justamente porque a gente não tem todo o aparato normativo definido, a gente sequer tem a regulamentação. Nota técnica não é lei. Nota técnica não é lei em sentido estrito, para que a gente possa, ou um instrumento secundário, né? Nota técnica é um ato administrativo que não pode simplesmente se sobrepor à necessidade de lei. E nós, juristas, trabalhamos com esse texto posto. Estamos na expectativa de que ele venha junto com as alíquotas e os efeitos econômicos a gente vai sentir tão logo esses tributos sejam cobrados, tão logo eles tenham efeito financeiro, tão logo as empresas sejam obrigadas a se adequar sob pena de serem multadas, e tudo isso vai acontecer inexoravelmente a partir de 2027. Doutora Flávia Holanda, muito obrigada. A gente, claro, vai contar contigo para tentar entender todo esse processo ao longo dessa implementação. Sabemos que será um desafio, por isso é muito importante ter profissionais, especialistas como a senhora para nos ajudar nesse processo. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda ao Jornal da SBT News.